Com boa noite e boas-vindas, a gente aqui começa mais um programa na noite de hoje, no Além da Notícia. E obrigado a você que está aí do outro lado, acompanhando pela Canção Nova. E como é bom a gente falar de assuntos preciosos, importantes, agradáveis e enriquecedores aqui no Além da Notícia. Hoje nós vamos viajar, como as crianças costumam viajar no imaginário. Vamos falar sobre literatura infantil e o quão isto é importante para o desenvolvimento saudável da infância, da adolescência e para que tenhamos adultos também transformados. Gente, pesquisadores apontam que a literatura é fundamental para o desenvolvimento intelectual e humano das crianças e dos adolescentes. No entanto, com o avanço das tecnologias, a cada dia os livros vêm sendo substituídos por aparelhos eletrônicos como celulares, tablets, redes sociais. Essa é uma tragédia anunciada, mas tenha calma. Nosso programa de hoje será importante para sinalizar um outro caminho. Dados do Instituto ProLivro mostram que as crianças leem, em média, pouco mais de 7 livros por ano. O levantamento também revela que a presença de livros em casa e o exemplo de adultos leitores impactam diretamente no interesse da criança pela leitura. E quando essa leitura apresenta valores universais, a essencialidade da fé, a boa cultura e exercita a imaginação, ela tem poder para transformar profundamente a vida de uma criança. Portanto, vamos falar de literatura infantil, infância e a formação do ser humano. E para essa conversa, eu recebo hoje aqui em nosso programa um querido amigo que conheci na missa. Sim, quero cumprimentar aqui o Alexandre Parente, escritor de literatura infantil com mais de 15 livros já escritos. É um prazer te receber aqui, Alexandre. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo. Uma alegria para mim, uma honra estar aqui hoje nesse programa. E como é bom a gente perceber que a literatura, ela alcança sonhos inimagináveis, né? Eu estou aqui pensando, quando eu comecei a escrever há cerca de 8, 10 anos, eu estava numa livraria, folheando alguns livros infantis para comprar para os meus filhos, e sentia a falta de alguns temas que eu acreditava, como pai, ser pertinentes para estar conversando com as crianças, né? E ali que foi o start meu de vontade de escrever. Sabe, eu falei, está faltando um pouco do pai nas histórias, está faltando um pouco de alguns assuntos que são importantes, né? E aquilo ali foi mexendo comigo e eu acreditei nisso, né? E foi a partir daquele momento que eu comecei a escrever mais histórias e depois buscar ilustradores, e assim começou a minha carreira de escritor infantil. E está aqui ela, 15 obras, ou mais de 15 obras, hoje... Você trouxe aqui boa parte delas. Vamos voltar a ser um pouco de criança? Sim. Ligue o coração de criança para que essa história fique melhor. Eu até sempre falo que a literatura infantil ela é para todas as idades, né? Quando a gente se permite ler o livro infantil, a gente até descansa mais um pouco, relaxa, rejuvenesce. Então, a literatura infantil é para todas as idades mesmo, né? O livro infantil, a gente acaba usando uma linguagem mais lúdica, mais divertida, voltada para a criança, mas o adulto também pode se permitir. E como eu Faz gosto, bem a todos. E como eu gosto de ver um adulto que consegue mergulhar na história infantil, sabe? Me faz muito bem também, quando eu percebo que aquele coração do adulto também foi tocado pela história. Não, e me vem à mente aqui agora as imagens de pais, de mães, de tios, de avós contando histórias para as crianças e se envolvendo nelas. Sim. Não é? É fantástico isso. E olha, provavelmente isso está acontecendo agora, apesar da hora, mas deve ter algum pai, alguma mãe contando alguma história infantil para a criança dormir agora, não é? É um privilégio dos dois, né, Ronaldo? Sim. Tanto do pai, do avô, do tio, da mãe e da criança, né? Aquele ninho literário, porque muitas vezes, mais até do que a própria história que a criança está lendo, o que ela quer é aquele momento, aquele ninho, aquele aconchego que a história traz, né? Então, daí um tema muito importante que a gente tem que falar é de você trazer locais que proporcionem esse ambiente sagrado da leitura, entendeu? Isso é muito importante. Se a gente quer estimular a leitura, se a gente quer... A gente precisa ter um local para a criança ler, ter livros para poder participar desse momento. Então, parte de nós adultos dá esse presente para as crianças, né? Muito bem. Gente, o Alexandre é autor de livros infantis, é natural de Fortaleza, no Ceará, residente desde a juventude aqui em Brasília, cidade pela qual se declara apaixonado, e que homenageou em um de seus livros, que está aqui, nós vamos mostrar e falar sobre ele, Brasília e o Sonho Encantado.
Tem mais ainda aqui sobre o Alexandre. É engenheiro agrônomo, que tem a ver engenharia agrônoma com autor de livros infantis. Você vai explicar isso para a gente daqui a pouquinho. Inclusive, a vida no campo e a paternidade são as principais fontes inspiradoras dele e está sempre passeando pelas escolas e pelo imaginário infantil, inclusive em lives e material em vídeo. Tem muita coisa que eu já quero saber de você aqui, mas vamos lá. Quero começar por isso aqui. É engenheiro agrônomo. E partiu para ser escritor de livros infantis. Conta um pouquinho disso para a gente. Eu falo que os dois pilares da minha escrita, um é a paternidade, o amor pelos filhos, né, que eu sempre trago eles, as minhas histórias, a relação familiar, e o outro é realmente a agronomia, o meu amor pela vida no campo, pelos animais, pela natureza. Então, quase todos os meus livros você vai ver que tem muita presença de natureza, de bicho, de meio ambiente, de cerrado, porque é através desses temas que eu tenho assim, a impressão que eu consigo tirar a criança um pouco do tablet, sabe? De ficar isolado numa sala. Então, assim, eu quero estimular a criança a ir para a natureza, a respirar, a viver, né, até a alegria do real. Tá? Então, são dois temas que eu gosto sempre de estar trazendo, por isso. E a agronomia continua no meu sangue, né? Eu amo plantas, bichos, tenho vários amigos agrônomos. Não estou diretamente ligado hoje plantando plantas, digamos assim, na terra, mas até um coordenador dos agrônomos, um ano e meio atrás, me chamou para receber uma premiação de agrônomos. Eu peguei e perguntei assim, mas eu não estou mais na área, por que você está me chamando para isso? Ele, Alexandre, você que se engana, você planta agronomia em todos os seus livros para as nossas crianças, você planta agricultura, você planta... Então aquilo me deixou tão feliz, e realmente é isso, né? Eu estou plantando palavras, e na terra mais fértil do mundo, que é o coração de uma criança. Portanto, construindo o futuro. Então, assim, eu acho que é a terra mais fértil do mundo mesmo, o coração da criança, que a gente tem que ter muito cuidado. Né? E com isso você está construindo o futuro. E eu quero saber mais, você está sempre passeando pelas escolas onde os livros estão sendo lidos, adotados, é isso? Sempre. Isso para mim é uma alegria. Eu não consigo ser um escritor só de ficar numa mesa, no birô, escrevendo e depois mandando para as editoras. Eu acho que esse momento é um momento de inspiração, de intercâmbio com as crianças e que eu falo que é meu alimento. Ronaldo, é um presente de Deus você poder estar inserido no mundo das crianças, no mundo infantil. Né? Quando Jesus fala, deixe-me ver as criancinhas, que delas é o reino dos céus, né? Ali é um pedaço do céu para mim, sabe? Então, assim, quando eu estou na escola e que eu vejo aquele olhinho brilhando, aquela alegria, aquele abraço, aquele contato, isso para mim é uma graça. Eu falo que foi o presente que a vida me deu através do livro. Então, sempre que eu olho para um livro, eu agradeço a ele. Obrigado, livro, por você ter me dado isso que eu nem sabia que a minha vida ia me ofertar. Então, assim, estar participando das escolas, para mim, é algo que é primordial, porque sem isso não tem significado. Só escrever por escrever, para mim, não é vazio. Tem que ver o fruto, né? Ver a alegria, sentir aquele abraço. E como eu estava te falando aqui um pouquinho antes dos bastidores, né? O autor infantil, antigamente, ele era só um desconhecido, talvez até um morto, né? Assim, no imaginário da criança. Hoje, ele consegue se fazer mais presente nas escolas, nas bienais, e a criança olha para a gente como até um herói, sabe? Assim, um personagem importante, ela dá um valor tão grande. E daí a importância da gente ter muito cuidado com isso, sabe? Qual é a relação, né? Qual é a reação das crianças quando veem você, autor daquele livro que elas estão lendo lá na escola? Então, é grito, é euforia, é brinca, é querer tirar foto. Então, assim, aquele momento para a gente é maravilhoso. Eu tenho cada cena, assim, que você não acredita, Ronaldo, que é algo que os auditórios, a participação, as perguntas são muito parecidas, né? Que a gente já frequenta as escolas, sabe? Tio, qual que é o seu autor preferido? Qual que é o livro que você mais gosta? O que é que você se inspirou para fazer isso? Então, a gente sabe o que é que vai vir de pergunta das crianças. Mas, de vez em quando, vem algumas inéditas que eu me divirto, sabe? Eu falo, cara, onde é que você tirou essa pergunta? Né? Então, assim, é muito gratificante mesmo. Eu me sinto abraçado. Eu tenho algumas fotos desses registros, assim, de cada olhar, Ronaldo, que você entra assim e fala, meu Deus, olha o olhar dessa criança. Né? Olha que alegria, olha o poder dessa palavra. Né? E como é bom, às vezes, ela trazer um personagem, perguntar nos detalhes, ou seja, ela aprofundou na história, ela mergulhou na história mesmo. Ela leu. E ali a leitura entrou nela. E ela saiu frutificada, né? Porque a palavra gera frutos, né? Sim. Então, a gente está ali traduzindo. Então, por isso que eu falo, não é para escrever só por escrever. Então, deixa eu te fazer uma pergunta de criança. Tem que escrever por algo que possa transformar. Deixa eu te fazer uma pergunta de criança. Mas, realmente, em quem você se inspira para escrever? Eu me inspiro muito, realmente, são nas minhas relações interpessoais, no que eu sinto que é valoroso na minha vida. Isto é, nos valores que você carrega. Nos valores que eu carrego, como humano, como ser humano, como cristão, como pai,
né, como amigo, como neto. Então, assim, nas minhas relações interpessoais. Eu acho que isso é o mais importante. Eu não consigo viajar muito em coisas abstratas, porque eu até respeito quem tem esse tipo de literatura, mas, no meu caso, eu acredito que essa literatura mais presencial, de sentimentos, ela transforma mais. Vem de experiências concretas. Experiências concretas. Tá. Deixa A apenas... grande maioria, né? A grande maioria. Lógico que a gente coloca um pouquinho de ficção para brincar, uma coisa um pouco mais lúdica, né? Para poder entrar no mundo infantil. Sim. Mas... Olha, eu estou vendo aqui uma porção dos seus livros e você me disse, esse aqui é o último que eu lancei. Momentos, Memórias e Macarrões. Nós vamos falar sobre ele mais para frente. Tá. Tem esse aqui que você escreveu sobre Brasília. É o best-seller. Esse livro é o meu mais conhecido. Tá. Vou pedir à nossa equipe que fique tranquila que eu não vou conseguir parar para mostrar para vocês. Tem esse aqui, Pedroca, o Professor Pipoca. Fala de alimentação. Alimentação. Tem, deixa eu ver mais um rapidamente aqui, O Brilho de Bia. O Brilho de Bia é um livro que fala muito sobre gratidão, sobre línguas, idiomas. Sim. Tem esse aqui, Paz e Bem com Francisco. Esse Paz e Bem com Francisco é em homenagem ao nosso amigo São Francisco, né? Tem outro aqui, Os Cabelos Brancos de Papai. Esse aí também é uma homenagem aos pais, fala um pouco de bullying também. Uhum. Este aqui é Menino Jardineiro. Esse livro está belíssimo, é um livro que eu falo muito de plantas, de cuidados, né? Estou vendo aqui, Cheiro de Domingo. Cheiro de Domingo é um livro perfumado de bons sentimentos. É uma neta com a avô sentindo os aromas de uma fazenda. Uau! A Cadeira Maluca do Samuca. Cadeira Maluca do Samuca é um livro que eu falo sobre inclusão, sobre desafios. E esse aqui, Os Chapéus do Xanduca. Esse é o meu filho mais velho, né? Porque cada livro é um filho. Esse é o primeiro livro que eu escrevi. E eu falo sobre profissões. Bom, esses livros seus aqui, eu quero dizer agora no começo do programa também, porque isso é importante. Onde eles estão? Escolas, estados, onde foram adotados como leitura para crianças, para grupos escolares e diversos. Esse livro você encontra em vários sites, portais das próprias editoras, na Amazon, no Mercado Livre, algumas livrarias. Aqui em Brasília você encontra na Leitura, no Sebinho. Você tem várias livrarias que você tem acesso, né, que você pode comprar o livro físico. Algumas escolas de Brasília adotaram meus livros, né? Eu sou adotado no Marista, no Santa Rosa, no Carmen Salles. Todas as escolas católicas, hein? Sagrada Família. Algumas lúdicas também, no Leonardo, né? Lúdicas não, desculpe, Leigas, né? No Leonardo, tem várias escolas que são adotadas. Tive agora adotado no Colégio Dom Pedro, que é um colégio da rede pública, né? Um colégio militar, né? Uhum. Então, assim, várias escolas têm adotado nosso livro. Aí. Fora de Brasília também, em outros estados Fora já. de Brasília, tenho muitas adoções também no Ceará, no Colégio Cristo, Santa Cecília, Aridiçá. Então, assim, são várias escolas que são escolas boas, né? Que isso me deixa feliz como autor, porque eu sei que existe um crivo pedagógico muito forte, né? Então, assim, para a gente poder estar presente nela, significa que o livro teve uma boa leitura, uma boa aceitação. Além do crivo pedagógico, o crivo do conteúdo, do bom conteúdo. Sim, sim. Você também já está no PNLD. Programa Nacional do Livro Didático. Eu tenho o livro O Cheiro de Domingo, que foi adotado no PNLD, sim, que é esse aqui, né? O livro que eu falo da neta com o avô, sentindo os aromas de uma fazenda. Está aqui, esse aqui, Cheiro de Domingo. Isso quer dizer, ele está nas escolas do Brasil todo? Todos. Várias escolas foram adotadas, né? O PNLD ele distribui para o Brasil todo e aí algumas escolas adotam, né? Sim. Fantástico. Bom, eu quero falar ainda nesse primeiro bloco, aproveitando aqui o nosso tempo, exatamente sobre o teor dos seus livros. E te pedir para dizer para a gente, valores universais, eles aparecem nesses livros, não é? Sim. Quais valores, e para a gente deixar isso bem conceituado, que são valores universais que você põe nos seus livros? Eu ponho o respeito, né, o cuidado, o afeto, o amor, né? O amor é um valor universal primordial para mim e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Para mim esse verbo foi o verbo amar, né? Então é o verbo que nos fez. Então a palavra ela tem esse poder de poder estar passando algo de valoroso, né? Então, eu jamais vou escrever um livro que a pessoa possa sair sem sair, tocar de alguma forma ou transformar de alguma forma. Então, para mim, é importante que a leitura traga essa transformação, traga esse conteúdo, né? O conteúdo que eu busco trazer nos meus livros é o conteúdo de alma, de fé, de pai, né? Então, esse conteúdo que eu busco trazer. Eu já quero te parabenizar primeiro por essa preocupação. É o desejo de todo pai que os filhos aprendam sobre isso. Vamos lá. Também você fala sobre a fé.
em alguns desses livros, né? Ou em muitos deles. Eu escrevo de forma abrangente para que todas as escolas possam adotar, nem sempre eu trago a fé especificamente, né? Sim. Mas teve um livro, e a boa parte dos meus livros, Ronaldo, eu escrevo histórias e depois eu levo para algumas editoras para elas verem se dá para publicar ou não. Mas teve um específico que foi uma encomenda que me foi passada na hora que eu estava saindo de uma missa na São Francisco de Assis. Eu lembro como se fosse ontem, um editor da editora Mais Amigos me ligou na hora que eu estava saindo e fez a pergunta assim para mim: Alexandre, você pode escrever uma história sobre São Francisco para crianças? Né? E aquele, como é que eu ia dizer não? Aqui, né? é esse aqui. É o Paz e Bem com Francisco, sim. Exatamente. Então, assim, eu estava saindo da missa na São Francisco e o editor me liga. Então, aquilo ali para mim foi algo, assim, realmente, eu falei, claro, na mesma hora, né? No mesmo instante. Até porque eu sou muito devoto de São Francisco mesmo, eu gosto muito de São Francisco. Na minha agronomia, né, na minha forma de respeito à natureza, São Francisco é muito presente. Né? Eu até brinco também com outro Francisco, só para a gente brincar um pouco, que eu falo que são os dois Franciscos que são inspiradores da minha literatura. É o São Francisco de Assis e o Chico Bento. Gosto muito do Chico Bento também, que ele também me inspira muito, né, como criança. E o Paz e Bem com Francisco é um livro que eu criei o Pequeno Francisco colocando a oração de São Francisco na prática. Então, cada frase da oração tem uma atitude da criança aí, levando a paz, levando ao amor, levando a alegria, levando a esperança. O reloginho da criança vai passando e ele vai estar colocando a oração em prática. Então, é um livro bem legal. Bom, eu indico para as escolas, no mínimo para as escolas franciscanas, tá? Do Brasil todo. Eu vou contar uma curiosidade bem legal desse livro aqui agora. Vamos ter aqui um papo descontraído. Eu estava domingo, agora, da Nossa Senhora da Saúde. Na hora da oração, lá rezando um pouquinho, no meu cantinho, uma criança com Down me abraçou, me apertou, quis brincar de braço de ferro comigo, ficou meu amigo lá na hora. Você nem conhecia? Não conhecia. Aí ficou meu amigo, ficou conversando comigo e eu... Cara, que menino legal, que menino feliz, deixou minha missa tão feliz, sabe? Aí eu falei, olha, eu te vai buscar um livro para você de presente. Aí eu fui no carro e peguei o Paz e Bem com Francisco e dei para ele de presente. Aí a mãe, do lado, olhou assim para mim, esse livro aqui é seu? Aí eu falei, pois eu vou te contar uma coisa, era o último livro que faltava para a lista da escola da minha filha, que eu não tinha achado ainda. Aí a filha estava do lado, falando, filha, olha aqui o livro que você estava procurando. Que maravilha. Aí eu falei assim, cara, como que o mundo converge, né? Assim, como que as coisas... Eu achei muito legal aquela coincidência ali. Eu entreguei para o irmão dela e o livro foi adotado no Marista, né? Aí faltava ele para encontrar. Então, eu entreguei, falei, tá vendo? Pedi e você será dado. Fantástico, fantástico. Uma outra temática nos seus livros também, a boa cultura. No meu livro de Brasília, eu trago muito a questão da arquitetura, falo do catetinho, falo da história, eu cito Dom Bosco na história também. Então, acaba que eu pincelo um pouco vários temas que são pertinentes à nossa história aqui de Brasília, para que a criança possa navegar e entender um pouco mais, né? Porque o livro é voltado para a criança com 8 anos, mais ou menos. Então, a gente procura deixar o livro mais lúdico, para brincar um pouquinho mais, mas trazendo toda a cultura que é importante aqui para a cidade. Tá? A maioria dos seus livros aqui, eles são pensados para que faixa etária? São pensados para o ensino fundamental 1, que seria de 7 a 10 anos, mais ou menos. Agora alguns... o infantil também entra bem. Esse Chapéu do Xandu, que é um livro muito legal para trabalhar no infantil. Porque como a criança leva o chapéu, brinca, conta qual que é o chapéu que o papai usa em casa, então ele é bem divertido. Tá? Em todos eles aqui, certamente, você viaja no imaginário das crianças, né? É o mais divertido, né? Porque aí você põe a criança para brincar. Olha só uma coisa interessante aqui, desse livro aqui, que você falou disso, né? O livro Brasília, eu Sou Encantado, quando termina a história, o livro aqui eu falo de música, né? Eu falo do chorinho, né? Que a princesa brasileira gostava muito do estilo de música, a Rainha Primavera, o Rei Cerradão. Então, eu criei 2 personagens para a história ficar mais divertida, que é o Rei Cerradão e a Rainha Primavera. Eles vão ser pai da princesa brasileira, que vai ter um lindo sonho e vai sonhar com Brasília, né? E olha quem foi o médico da princesa, Dr. Juscelino. Né? Então, aqui são paisagens que levaram ela a sonhar, né? Então, aqui é o tobogã, aqui é o balanço. Esse livro está muito lindo. O Gustavo foi muito feliz na ilustração desse livro. Né? Flores na mata, tá? Até chegar na inauguração da nossa cidade. E aí, no final da história, Ronaldo, eu coloco aqui, agora você é o arquiteto, tá vendo? É isso que você acaba de dizer. Trabalhar o imaginário da criança. Então, eu faço com que a criança queira também fazer parte da construção de Brasília.
Aqui ela vai fazer um monumento que ela quer, que ela deseja para a cidade, ela vai se sentir parte da construção. Brasília a gente continua construindo ela todo dia, né? Eu saio daqui, estou construindo ela, eu saio daqui admirado com o nosso céu, com os ipês. Então é uma cidade que nos encanta. Eu não sou daqui, tá? Eu sou de Fortaleza, mas eu sou apaixonado por Brasília mesmo. Cheguei com 10 anos aqui, né? Então eu sou apaixonado. Tá? Então aqui é para a criança continuar o desenho, tá? Então são a forma da gente estar trazendo ela para o imaginário o tempo inteiro, né? Você tem um exemplo, mas tem outros também. O Cheiro de Domingo, olha que legal esse livro. Quando eu vou nas escolas, muitas escolas fazem vários aromas para as crianças. Então, aí eu cito flores, cito o cheiro de livros, cito... Aí eu brinco, qual que é o seu cheiro preferido? Aí o cheiro do travesseiro da mamãe, o cheiro do café do vovô. Né? Então, eles trazem os cheiros para a gente ficar brincando nas escolas com os aromas. Isso é uma memória afetiva, olfativa, né? Então é muito legal de ser trabalhado também, sabe? Isso é bem legal, bem gostoso. E você que está aí em casa, que é pai, que é mãe, que tem uma criança, não pode perder a sequência desse programa de hoje aqui, que ele está inspirador. Vamos para o intervalo, voltamos já. O programa Além da Notícia de hoje é para todo mundo, mas é para as crianças também. Eu estou recebendo aqui o autor de livros infantis, Alexandre Parente. As crianças estão vibrando. Sim, esse programa pode ser já revisto amanhã, durante o dia, pelo seu filho, pelo seu neto, pelo seu afilhado. Por quê? Estamos recebendo aqui um autor de livros infantis e a gente está também viajando um pouco. E, aliás, nós vamos continuar nessa viagem agora. Alexandre, para continuar nessa viagem, eu quero saber o poder que a leitura e a leitura infantil tem para transformar a vida de uma criança. E a leitura tem o poder de transformar a vida de todos, não é? Mas vamos lá, começar por esse poder das palavras, da leitura para as crianças. A leitura é algo que transforma, né? Que transforma, que transborda afeto, transborda carinho. Eu acho que a literatura, ela traz aquilo que a gente falou aqui há pouco, que é o aconchego, que a criança quer o abraço, que é o calor humano. Então, no caso da infância, além das palavras que a gente tem que realmente saber como conduzir, porque você está colocando palavras boas e aquilo ali ecoa para o resto da vida, né? Tem a questão também de todo o afeto que você está passando ali para as crianças. Eu falo, Ronaldo, que aqui é um outro paralelo que eu quero fazer, que o livro infantil ele é feito a 4 mãos. Por nós escritores e pelos ilustradores. Então, a boa ilustração também comunica de uma forma maravilhosa. Então, é muito legal essa sintonia, essa sinergia entre o escritor e o ilustrador. E aí é que eu agradeço aos ilustradores que participaram dos meus livros, né? Porque o livro infantil é a primeira galeria de arte de uma criança. Nós estamos falando de cultura, é o primeiro acesso que ela tem a uma imagem bonita, né? Aquela imagem vai trabalhar o imaginário dela também. Tá? Então, o livro infantil ele tem esse poder. Para nós adultos também, quando a gente lê um livro infantil bem ilustrado, a gente também consegue viajar um pouco nas imagens. Então, assim, é bem legal isso. Tá? Então, é um momento maravilhoso, né? Participar da literatura com esse propósito. Você recebeu homenagens recentemente da Abrace, aqui em Brasília, Hospital da Criança, não é? Sim, sim. Por qual motivo? Te surpreendeu? Me surpreendeu, foi um momento muito feliz, né? Eu conheci o pessoal do Grupo Sinfonia da Saúde num evento lá no Hospital da Criança, né? E acabou que depois a gente começou a interagir mais em algumas outras atividades. E a coordenadora do grupo, a Lília, fez essa homenagem surpresa para mim lá, que eu fiquei muito feliz, né? Que foi um espaço Alexandre Parente, dentro do espaço da Abrace musical, lúdico, entendeu? Então, assim, me deixou muito feliz, sim. Foi algo que me tocou o coração pra caramba. Outra homenagem que você recebeu foi na EMB, Escola de Música de Brasília, que tenho uma recordação muito positiva. Eu estudei na EMB também, na minha adolescência, fiz bateria, fiz canto coral. Mas você recebeu homenagem lá também, por qual motivo? Lá foi uma coincidência, entre aspas, né? Que para mim não existe coincidência, né? Lá o diretor da escola leu o livro Brasília, eu Sou Encantado para o filho dele. E como nessa história eu falo muito de música, de chorinho, de rock, trago algumas menções à cultura musical de Brasília, ele me ligou e falou assim, podemos fazer um musical do seu livro? Você está falando do seu livro de Brasília, exatamente. Exatamente. Então, foi feito um musical na escola de música, com coral, com orquestra, com teatro,
O musical foi visto por mais de 3 mil crianças. Tem até imagens ali que a gente vai mostrar. Tem várias imagens, né? Então, assim, foi um momento que eu falo assim, poxa, que presente que o livro me deu, né? Como é que eu ia imaginar que eu ia ter um musical de um livro? Eu não toco nenhum instrumento, tá, gente? Infelizmente, que eu adoro música, mas não toco nada. Mas eu brinco com meus amigos bateristas ou guitarristas ou que tocam violão, falo, ó, vocês tocam tudo aí, mas o musical foi o achadinho que teve, entendeu? Né? De alegria que eu tive. Esse musical foi algo maravilhoso. Eu fui pro céu mesmo no musical, foi muito bonito. E também o Ministério Público aqui do Distrito Federal e Territórios te homenageou, né? Teve uma premiação do MP-DFT, que foi o prêmio Leira Legal, categoria Infanto Juvenil. Mas eu quero falar uma coisa importante aqui, tá, Ronaldo? Eu sei que esses eventos foram eventos legais, assim, de destaques, mas eu vou citar São José Maria Escrivá, né? Que o extraordinário está no ordinário. Né? Então, para mim, o extraordinário realmente é essa alegria que eu acabei de falar com você no bloco anterior, que é estar com as crianças, é estar naqueles momentos específicos, aquele brilho de olhar, aquilo ali que me transforma, que me agrada, que me faz feliz. Né? Isso aí foram momentos que foram celebrativos, né, dessa vida de escritor, que foram importantes também. Né? Mas o principal é esse dia a dia, é aquilo que faz a gente perceber que a leitura está chegando dentro da casa, que a criança está sendo transformada, que a família está sendo tocada. Eu acho que isso que faz a alegria do escritor, né? Saber que isso vale a pena. Tem também um ordinário da sua vida que virou livro também, ou que entrou no livro, que é a história do seu filho. E, aliás, fiquei surpreso aqui. O seu filho, ele tem um problema na perna. O que ele tem? Eu tenho 4 filhos. Né? Eu tenho o Samuel, que tem 21 anos já, que é mais da parte de finanças. Tenho a Maria Beatriz, que é um estudante de medicina, tem 19. E tenho 2 gêmeos com 15 anos. A Natália ama cantar. A Natália é muito engajada no Shalom também. E o Tiago foi para a linha do esporte. O Tiago nasceu com a displasia femoral, já fez mais de 20 cirurgias no fêmur, no quadril, joelho. É uma criança, assim, que já passou por algumas dores físicas, literalmente. E certo? Atenção, o Tiago é tricampeão brasileiro de tênis de mesa paralímpico. Exatamente. Né? O Tiago, ele descobriu no tênis de mesa a sua grande alegria. Hoje ele chegou semana passada de São Paulo, estava participando lá no CPB, no camping do treinamento brasileiro, que é o local onde a seleção vai lá peneirando e dando ajustada nos atletas. Né? Ele já representou o Brasil numa Copa na Argentina, porque ele só tem 15 anos, né? Então ele está sendo lapidado para o futuro. Né? Mas assim, ele gosta demais, se dedica com todo afinco, até trouxe isso aqui, A bolinha. para homenagear o filho Tiago, né, que eu sei que ele é apaixonado pelo tênis de mesa, e agradecer a todo mundo que faz parte desse esporte, né, porque é um esporte que realmente inclui e que transforma a vida, sabe? Gente, olha, conhecer o Centro Paralímpico Brasileiro, quem não conhece, vale a pena em São Paulo. É uma aula, né? É uma aula de cidadania, de inclusão, porque eu tive a primeira vez com ele há uns 3 anos, quando ele foi campeão pela primeira vez lá no Centro Paralímpico, e são todas as modalidades paralímpicas que tem. Aí tem natação de deficientes, tem futebol de cegos, judô de cegos, né? Tem várias modalidades que fazem parte do esporte paralímpico, né? Então, assim, são mais de 3 mil crianças e jovens que participam dessa Olimpíada. Então, você entra lá e você fala, cara, olha que espetáculo isso aqui, todo mundo participando, vibrando. E o esporte do Thiago é o tênis de mesa, né? Dentre eles é o tênis de mesa. Então, assim, é uma experiência que você sai renovado, sabe? Você sai sem reclamar de nada da vida. Dá para você escrever 3 mil livros com 3 mil histórias, não dá ali? Dá. Bom, aí você dizia assim, o poder que tem as palavras na vida do seu filho. Sim. Tá aqui nesse livro, Cadeira Maluca. A Cadeira Maluca do Samuca, eu coloquei Samuca para rimar com maluca, mas esse livro é mais uma homenagem realmente ao Tiago, né? Sei. Mostrando aqui. Aqui tem uma parte da história que eu coloco lá 30 atividades para que a criança, usando a cadeira de roda, ela possa desenvolver e perceber que pode ser feliz do mesmo jeito. Né? Então, coloquei lá passear, ver orquestra, então coloquei várias atividades para que ela perceba que ela pode ser feliz com a sua deficiência, né? E dentre essas atividades, como o Tiago já gostava de ping-pong e tênis de mesa desde criança, eu coloquei aí jogar ping-pong parte 1, depois jogar ping-pong parte 2. Coloquei 2 vezes de tanto que ele gosta, né? E aí tá aí, 8 anos depois, o menino virou campeão brasileiro, né? Para você ver como que as palavras realmente têm força, tem força. Eu tenho vídeos do Thiaguinho com 5 anos, jogando já, se esticando lá, e hoje ele é campeão brasileiro. É um filho massa. Olha, essa foto ali foi na Argentina, lá no campeonato
no campeonato pan-americano que teve lá. Isso aí é uma livraria grande que tem na Argentina, em Buenos Aires, linda. Eu estive lá com ele e aí ele bateu essa foto comigo lá. Bom, vamos falar de poder e a gente precisa lembrar o óbvio, inclusive porque nos tempos que estamos vivendo agora, há um grande desafio. Convencer as pessoas a voltarem a ler e ler material físico, Sim. porque faz um bem enorme comparado ao mundo digital, e a escrever, que inclusive é recomendado hoje como um exercício de saúde mental. O escrever evita o Alzheimer, prolonga a vida, a saúde, a memória, saúde mental, a memória. Mas vamos lá, precisamos dizer o óbvio, a roda é redonda, isto é, ler e escrever são essenciais para a saúde mental e desenvolvimento intelectual de todo homem. Mas quando isso já é proposto na infância? Esse é o grande desafio de nós adultos, né? Porque se a gente fala assim, meu filho não lê, mas se você não compra os livros para ele ler, como é que ele vai ler? Mas se ele não estiver lendo em casa também. Exatamente. Se o pai também não estiver lendo, não estiver mostrando aquele exemplo, aquilo ali, ele vai aprender com o quê? Se você passa o dia todo no celular, ele vai fazer a mesma coisa, ele replica o que nós adultos estamos fazendo, né? Então, realmente, assim, a questão, primeiro, é o exemplo, né? O exemplo construtivo do pai. Depois, proporcionar a leitura, ele tem que ter um livro para ele ter acesso, né? E o ambiente. Também tem um ambiente saudável. Você não consegue ficar lendo no meio de um corredor, né? Eu acho horrível quando tem alguma feira literária que eu participo, e às vezes no meio do corredor do shopping eu falo, não, pelo amor de Deus, aqui não tem condições. Como é que eu vou falar de livro aqui passando 50 pessoas aqui na nossa frente que não tem nada a ver com o tema, né? Outras vezes, às vezes que é uma feira numa escola que tem várias atividades juntas. Aí tem lá maquiagem para criança, pula-pula. O ideal realmente é quando é algo voltado para a literatura, porque você cria um espaço mais adequado para que aquilo se desenvolva, porque senão fica uma mistura, entendeu, Ronaldo? Não fica legal. Então, assim, o que eu falo é que o pai precisa também proporcionar um ambiente de leitura e o livro para a criança poder aprofundar a história, né? Agora deixa eu ouvir isso de novo, de alguém que tem autoridade para falar. A criança imita o adulto que está perto dela. O filho imita geralmente o pai e a mãe naquilo que ele está vendo o pai e a mãe fazer. É isso? É isso, né? Infelizmente, a gente vê, às vezes, uma criança com vocabulário pesado. Porque está ouvindo aquilo. Né? Às vezes são palavras que você fala, poxa, que palavra esquisita para uma criança estar falando, né? Aqui. Pode saber que ela está estudando isso em casa. Né? Não tem como ela não vem do nada. O aprendizado ela escutou, aprendeu aqui. Ela está passando para cá o que ela aprendeu aqui. Né? Então, daí também é a importância do que a gente está falando em casa, do que a gente está levando como leitura, dos programas que a criança está assistindo. São os filtros, né, Ronaldo? Isso serve para a gente adulto também, né? O que é que a gente está escolhendo? Porque a gente sabe que o mundo digital é o universo, né? Então, assim, o que é que eu estou colocando para dentro de mim? O que é que está alimentando minha alma? O que é que está alimentando a minha escrita, os meus pensamentos, a minha conduta, né? Então, assim, é importante a criança ser alimentada de algo que vá realmente nutrir ela de verdade, né? Você diria que hoje nós temos uma concorrência muito desigual? As telas, talvez o mau exemplo dentro de casa, ou a ausência do bom exemplo dentro de casa de pais não leitores, não propagadores de boas palavras ou de boas ideias, porque a gente sabe que a leitura é que constrói uma mente, uma inteligência capaz de ler a vida, de ler o mundo, de entender melhor, de interpretar e de transmitir aquilo de forma positiva. Há hoje uma concorrência muito desigual que não está favorecendo a educação das nossas crianças, isto é, quando nós não temos pais leitores, o que os edificaria, e por isso a gente não tem também em casa o hábito da leitura sendo mostrado para os filhos, e quando a gente tem também essa grande disputa hoje com as telas, com a televisão. Uma coisa que me deixa muito feliz quando eu vou numa escola é chegar aquela criança que já vem, tio, eu já li 10 livros, aí tem a biblioteca lá, a bibliotecária que fala, essa é a nossa premiada, ela já leu todos os livros da biblioteca. Então, assim, o estimular é importante, né? O premiar no sentido, assim, de motivar. Né? Que bom que você está lendo mais, você está vendo como isso está te transformando. E aí você percebe pelo vocabulário da criança mesma, pelo tipo de pergunta. Porque quando eu vou na escola, ficam lá sentadas, às vezes, na biblioteca, lá 30, 50, 60 crianças. Pelo nível de pergunta, você sabe, essa é a leitura. Lê. Né? Essa criança lê. Essa sabe ler. Essa
está perguntando de acordo. Então, essa já leu o livro completo, não está fazendo, o meu inclusive, né? Assim, não está fazendo uma pergunta totalmente sem sentido, né? A gente sabe que ela está lendo. Então, e aí é legal ver isso para você ver como que pode transformar, né? Por isso que tem que estimular cada vez mais. Isto é, a leitura traz inteligência, aumenta o intelecto. Totalmente. A leitura, quando a gente pensa, você já deu aqui já um excelente exemplo. A linguagem, o vocabulário de uma criança ou de um adulto diz se ele é uma pessoa que lê ou não, né? A leitura, Ronaldo, é o nosso filme que a gente traz na cabeça. Quando eu falo que a gente tem um livro, você é o diretor da própria história, né? Quando você está lendo um livro, você está imaginando, você está... Né? Poxa, então tem várias crianças que às vezes não conhecem um outro país, uma outra cultura, uma outra comida, e quando estão lendo já estão participando um pouco disso. A leitura, ela abre horizontes, ela quebra fronteiras. Isso é legal, inclusive no sentido de inclusão. Esse livro meu aí, O Brilho de Bia, que eu falo sobre gratidão, eu trago várias culturas. É uma criança que vai falar obrigada numa festa das nações, vai falar arigato, vai falar dank em alemão, vai falar gracias, grazie, né? Então é uma boneca super educada, o Brilho de Bia. Está aqui, estou mostrando, né? O Brilho de Bia. Então assim, você vê uma criança que às vezes não tem acesso a essa cultura, quando ela lê o livro, ela fala, poxa, que legal, ela vai chegar em casa, pai, como é que fala obrigado em japonês? O pai não sabe, arigato, né? Então assim, a gente consegue trazer o conhecimento pelo livro, né? Consegue difundir o conhecimento, tá? É o propósito da educação, né? Uma pergunta que técnica agora. Cinema substitui a leitura? Não substitui, mas agrega, às vezes é legal. Agrega, né? Televisão substitui a leitura? Também não. Redes sociais? Pior ainda. Nada disso substitui. Nada substitui. Pode agregar, não é? Pode agregar, pode complementar, né? Eu acho que, por exemplo, às vezes eu gosto de ler um livro, depois de assistir um filme ou uma série que tem a ver com o livro, que você acaba criando paralelos, né? Entre o que foi escrito e depois o que está na tela. É legal isso também, né? Então, mas eu acho que nada substitui a leitura. A leitura ela é para ser prazerosa. Isso é muito importante, né? Porque às vezes as crianças têm a leitura como se fosse uma obrigação. Não é para ser obrigação, era para ser um momento de conhecimento, de alegria, de tempo, de cultura, né? Então, assim, a gente tem que trazer a leitura como algo que nos faça crescer e não que vá ocupar o tempo, né? Tirar esse estigma do livro, que tinha isso um pouco. Ainda tem, né? Infelizmente. Né? Tem gente que não gosta e fica colocando esse estigma na leitura. Né? Nas escolas, nas feiras, nos shoppings, onde você vai para se encontrar com as crianças, para lançar um livro novo, apresentar ali às crianças, os pais geralmente acompanham. O que você geralmente recomenda ou fala ali no seu momento de palavra dirigido aos pais? Primeiro, eu agradeço muito os pais estarem ali. Né? A primeira coisa que eu falo no lançamento, às vezes tem pais, nem sempre são amigos, tem pais que eu não conheço. Eu agradeço por ele estar ali, porque ele está estimulando o filho a ler. Primeira coisa. Né? Então, assim, você está numa livraria no final de semana, você tá mostrando que você está com sede de cultura, que você está proporcionando ao seu filho uma nova leitura. Então, ele está ali já é algo fenomenal. Né? Quando eu vejo pais, a figura paterna, eu elogio ainda mais, porque geralmente esse tipo de trabalho é mais acompanhado pelos avós ou pelas mães, né? Então, quando eu vejo o pai, eu elogio ainda mais. Eu falo, olha, que bom que está tendo uma revolução cultural na figura do pai. Porque antigamente o pai era visto só como um provedor financeiro. E o pai tem que ser um provedor afetivo. Né? A gente tem que ser provedor de afeto, como a mãe é, como o avô. Né? Então, isso é uma transformação da nossa geração. E eu posso falar eu não lembro muito do meu pai lendo para mim. Do meu pai, né? Então, assim, e hoje eu leio muito mais dos meus filhos, entendeu? Então, assim, eu acho que houve uma evolução de percepção, né? Não sei se você é do Piauí também, né? Talvez o seu pai também não tenha lido muito, não sei. Ninguém nunca leu para mim. Né? Entendeu? Então, assim, olha como mudou um pouco, Sim. Né? Que mudança, perspectiva de afeto aconteceu dessa nossa geração. Que bom isso, né? Então, eu elogio, sabe? Quando eu vejo um pai ali, eu falo, pô, que bom que você está aqui, pai. Né? Que bom que você está passando não só o seu ganha-pão, mas está passando o seu ganha-emoção para os seus filhos. E ali, quando você está inteira com aquela pessoa, naquele momento, você percebe que você é importante para ela. Então, a criança se sente importante naquele momento do livro, da leitura. Por isso que ela dá tanto valor quando você cria esse espaço literário. Sabe? Os sentimentos, a psicologia, a autoestima o sentimento, dela, é o sentimento. são transformados. A criança quer o abraço, quer o calor humano.
E né? a atenção dele. E a atenção. Ela, e aí o cuidado com as palavras aí são a moldura do momento, né? São a alegria do momento, né? Então, aí que tá você poder proporcionar palavras boas, que aí realmente fica muito melhor, né? Nós vamos continuar aqui nesse programa e nessa temática toda, gente. No próximo bloco vamos falar sobre como o território, a fé, a identidade também podem ganhar forma através da literatura infantil. Até já, depois do intervalo. Literatura infantil é o tema do nosso programa da noite de hoje. Estou recebendo aqui um autor de livros infantis, o Alexandre Parente, que está nos ajudando a refletir exatamente sobre o poder, a potencialidade que tem a leitura desde a infância. E há hoje também uma grande rival que a gente já mencionou no bloco anterior, que é o mundo digital, um grande rival, as telas. Eu quero aqui, Alexandre, voltar neste bloco trazendo um exemplo do que aconteceu na Suécia. Se eu não me engano, foi na Suécia, no início dos anos 2000. Ela resolveu adotar nas escolas a prática apenas do material digital, porque ela achou que ela estava despontando, saindo na frente de todos os outros países do mundo, se ela introduzisse nas escolas, desde a infância, já o hábito do material todo digital, da leitura digital, do mundo digital. 15 anos depois, a Suécia constatou a diminuição no QI das suas crianças, que já eram adolescentes e jovens, e que tinham participado dessa experiência desde o início dos anos 2000. Mais ou menos 2017, ela chegou à constatação, diminuiu a inteligência, a capacidade de leitura, de interpretação do mundo, o desenvolvimento foi afetado. O que a Suécia fez? Acabou com todo o material digital, voltou novamente aos livros físicos, propôs a leitura física, a escrita novamente, porque ela entendeu que aquilo se tornou um mal. Hoje é tudo, lá na Suécia, material físico. O quanto, e agora é a sua visão também, o quanto isso está afetando hoje o desenvolvimento das nossas crianças, o mergulho no mundo digital. E nós temos, não só aqui no Brasil, mas em muitos outros lugares, hoje, essa introdução desse mesmo tipo de material, de educação, que aconteceu na Suécia. O mundo não acordou ainda como a Suécia acordou. Eu vejo que o mundo, Brasil, inclusive, está acordando também, né? Antigamente, tem algumas escolas também tentando seguir essa mesma tendência de apenas literatura digital para poder diminuir, facilitar, entre aspas, né? Mas várias estão voltando, né? Várias e muitas estão voltando que só querem o livro físico, de fato. Né? Porque eu lembro quando eu era jovem, né? Que a gente chegava na escola e você ia estudar e você ia para o seu quarto e lia os livros e estudava ali concentrado. Foi assim que eu fiz. Né? A minha vida foi assim. Comigo, né? A minha também foi assim. Eu já passei dos 50, né? Então, assim, a minha juventude era assim. Eu ia para a escola, chegava em casa, tinha 4, 6 horas que eu ia revisar matéria, que eu ia estudar, e focado ali. E eu me enfurnava no quarto e não gostava de ser incomodado. Então, era assim a nossa vida de estudante secundarista, até um pouco universitário também foi dessa forma, né? Mas hoje a criança chega, aí o tablet lá, ele não só tem uma informação, ele tem 50 informações. Então, onde é que está o foco? Onde é que está a profundidade do tema, né? E às vezes você não quer nem... e tem algumas facilidades que fazem corroer o seu intelecto, né? Porque em vez de você desenvolver a sua habilidade de escrever, de pensar, você já quer algo mastigado, quer alguma coisa. Então você acaba se prejudicando. Isso aí, para mim, é um atrofiamento da inteligência. Tá? Então, isso cientificamente está sendo comprovado. Então a gente tem que tomar muito cuidado realmente com isso. Ontem eu estava lendo uma reportagem, acho que é na Espanha, que proibiu redes sociais para jovens até 16 anos. Exato. Eu acho que foi isso que eu vi. E já há outros países na União Europeia que fizeram o mesmo. Então, como está fazendo? Nós estamos falando de redes sociais, né? Ainda tem várias outras coisas que está no mundo digital que também prejudica. Né? Então, assim, uma vez eu estava há um mês atrás, conversando com um médico aqui de Brasília, e aí ele pegou e falou assim, apontou para o telefone e falou, olha ali, ó, o principal culpado de 20... Em cada 30 pessoas que entram aqui com depressão, com tentativa de piores da vida, de tirar a vida, celular, apontou para o celular. Né? Então, assim, como que o celular, às vezes,
se não for usado de forma correta, como que ele pode prejudicar, né, as pessoas. Então, a gente tem que tomar um cuidado. E a partir da infância, porque a infância, a criança fica fazendo o comparativo com os outros, né, se você não... sem conteúdo, uma sociedade irreal, né? Então, assim, por isso que eu falo, o que eu gosto de mostrar aqui é vida no campo, né? É meio ambiente, é natureza, é sentir o toque, é andar no chão, com o pé no chão, é respirar, é ter contato humano com o avô, com a avó. Tirar a criança de dentro de casa. De casa e resgatar isso, sabe? Sim. Eu acho que esse é meu viés de escritor, sabe? É porque tirar esse de dentro de casa é tirar da frente da televisão, é tirar de dentro do quarto com a porta fechada. Exato. No computador, ou no celular, ou no tablet. É tirar daquele mundo que ela entrou ali e que ela não está vivendo a vida dela. Exatamente. Não é? Não está respirando. Não está respirando, sim. Bom, eu tenho aqui... Que bom que a gente está acordando para isso, né? E precisa. Que bom, né? E precisa acordar urgentemente. E precisa, sim. Eu tenho aqui uma outra pesquisa que faço questão de trazer também, foi ainda nesses últimos dias que recebi essa informação. Pesquisa revela que escrever à mão preserva a memória e a saúde mental de idosos. Nós estamos falando de criança aqui no programa de hoje, literatura infantil. E olha as descobertas. Escrever à mão ativa áreas do cérebro ligadas à memória, atenção e coordenação motora de forma muito mais intensa do que digitar. Combate à demência. Estudos em locais como Kyoto e Tóquio, no Japão, mostram que idosos que mantêm o hábito diário de escrever, como um diário, um diário que você tem, apresentam menores taxas de declínio cognitivo e demência. Caligrafia e sono. A prática da caligrafia foi associada a uma redução significativa na insônia, é isso que está dizendo a pesquisa. Retenção de informação, assim como a leitura também a gente sabe que ajuda. Pesquisadores da Universidade de Tóquio demonstram que o uso de papel físico, não é, e caneta gera uma atividade cerebral mais forte e uma recuperação de memória 25% mais rápida do que o uso de dispositivos digitais. Maravilha. Nós estamos vendo os resultados em todos os sentidos, tanto para a leitura quanto para a escrita. Você sabe que recentemente eu fui dar uma palestra para um grupo de comunicadores e me criticaram na palestra porque eu sugeri a volta à leitura do material físico e à escrita com caneta do papel. Quando eu vi a crítica daquele grupo de pessoas, de comunicadores, mas é mais benéfico, é mais rápido, a gente está perdendo tempo, isso é coisa antiga. Eu peguei alguns estudos que eu tinha e li na hora. Silêncio. E esses estudos estão agora chegando muito mais velozmente e trazendo resultados diversos. Então, atenção a quem acha que quem ainda gosta de escrever ou de ler aqui no livro, no papel, está sendo um atrasado. Atenção, porque você pode ficar demente, ter Alzheimer, deixar de usufruir da sua inteligência mais cedo do que você pensa, né? Eu tenho um bloquinho do lado da minha cama para quando vem alguma ideia assim na noite ou perto de dormir, eu já anoto lá, sabe? Eu acho para a ideia não se esvair, né? Eu até gosto de dizer que escrever é eternizar o pensamento. Se a gente não escreve, o pensamento voa e depois passou, né? Quando a gente escreve, está aqui, ó, né? Daqui a vários anos, né, décadas, está escrito, meu pensamento está aí tá nas páginas, né? Então é importante a gente ter esse hábito de escrever. Seria bom que todo mundo pudesse escrever um pouco a sua própria história, que você ia estar podendo, eternizando sua vida também ali na escrita, né? E aí, o que você acabou de falar, Ronaldo, tem também a interferência dos malefícios do digital, da luz, né? Que você lendo no tablet, você está despertando, aí a insônia vai vir mesmo. Já são outras pesquisas. Né? Então, assim, o prejuízo para a visão. Né? Exatamente. Então, assim, você falou da alegria de escrever ali, uma coisa que vai estar te dando um sono, descansando um pouco, trazendo recordações boas, você conseguindo ir de acordo com o seu pensamento na escrita. Né? Então, é muito mais prazeroso realmente escrever do que só digitar, né? Tá. Então, seria isso, né? E tem um aspecto do prejuízo para a visão e ainda da dispersão do pensamento, né? Tira o foco, a pessoa não consegue manter foco em nada. É completamente distraída. Eu quero chamar aqui agora uma participação especial, a Aline Brito,
coordenadora de segmento Educação Infantil e Anos Iniciais, e ela vai trazer para nós também uma palavra exatamente sobre esse tema que nós estamos conversando aqui hoje, sobre a literatura infantil e a contribuição dela. Vamos ouvir a Aline. Pesquisas recentes mostram que mais da metade dos brasileiros não lê livro. A pergunta que fica quando a gente escuta esse dado é o que isso significa para as nossas crianças. A ausência da leitura na vida adulta, ela não nasce na vida adulta. Muitas vezes ela começa lá na infância. Na ausência desse estímulo, dos livros presentes no cotidiano das crianças, de uma contação de história antes de dormir. É aí que nasce a literatura infantil, que tem papel fundamental na formação de leitores. As crianças, ao terem contato com o livro, elas não têm só ampliação de repertório, de leitura de mundo, de decodificação de letras. Elas têm uma compreensão cultural, emocional e estratégico para viver a realidade da vida delas. Então é muito importante que esse estímulo aconteça lá com as crianças pequenas. Se a gente quer mudar esse dado, a gente precisa mudar ações onde tudo acontece, que é lá, na educação infantil. A leitura tira essa ignorância do ser humano a ponto dele não ser dominado por nenhuma ideia frágil de quem quer que seja. Isso também, nações desenvolvidas realmente já entenderam isso, né? Eu estou escrevendo, um dos lançamentos que eu vou fazer esse ano vai se chamar O Sonho Secreto do Rei da Selva, que é sobre liderança, né? É sobre liderança. O Rei Leão vai tirar férias e vai escolher um outro animal para poder substituir ele. E aí, cada um vai trazer aquilo que realmente é importante dentro do contexto, né? Então é importante a gente falar sobre isso também, sobre essa temática para as crianças, né? Sim. Professores, educadores, o quanto podem contribuir com isso, Alexandre? Porque há também hoje um despertar da parte deles? Ronaldo, um bom professor muda a vida da gente para sempre, né? Eu comecei a publicar livros, digamos, agora depois dos meus 40 anos, né? Mas eu tenho duas recordações que eu trago da minha infância que foram muito importantes com relação aos professores. Eu tinha 8 anos e a professora chamada Dalvaci, olha, da idade que eu gravo o nome dela, ele escreveu um bilhetinho no meu boletim tão bonito, que eu tenho ele guardado até hoje. De vez em quando eu vou lá olhar só para aquelas palavras me aquecerem a vida, sabe? E eu nunca mais encontrei com essa professora, já busquei até achá-la, nunca mais encontrei. Mas ela não sabe o quanto que ela foi importante para mim, né? E como que aquelas palavras foram agregadoras, motivadoras, transformadoras na minha infância, na minha juventude e na minha vida até hoje. Eu tive uma que fez a mesma coisa comigo. Sabe? Então mandou um bilhetinho para minha tia, que me criou aqui em Brasília, professora Jamilde, do Centro 4 de Sobradinho, Distrito Federal. Não me lembro que idade eu tinha, se 13, 14 anos, mas aquilo até hoje também. Eu gosto de ver aquele bilhetinho. É bom. Não, aquilo ali eu até falo assim, eu não correspondi tudo, que, sabe assim, que é tão bonito eu não que ela sou colocou, tudo isso. É tão bonito que ela escreveu ali assim para mim, eu falei assim, obrigado, que eu possa ter feito um pouquinho dessas coisas aqui, né, que ela colocou, mas valeu tanto aquele carinho, sabe? E a outra professora chamava Ângela, era professora de português, eu estudei aqui no Colégio Alvorada, aqui no final da Zanorte, quando eu tinha meus 11 anos, e eu escrevi uma redação só com onomatopeia, só com sons, né? Meu carro barulhento, falava, né? Que a onomatopeia é até legal para quem gosta de contar histórias, né? Porque você faz os sons. E a Ângela me fez ler a história em todas as turmas, sabe? Me fez. Aí eu achei tão engraçado aquilo, sabe? Então, assim, aquilo ali que começou a mostrar que eu gostava de escrever, né? Então, assim, hoje eu lembro disso como aquele start que eu tive lá atrás de redações, de coisas boas, né? Então, um bom professor, até no nosso... Ela já enxergou naquela época que você era autor. Exatamente, né? E ela era uma professora brilhante de português, sabe? Uma professora querida pra caramba. Ângela, trago boas recordações dela. Muito bem, que memória e também a nossa homenagem aos grandes professores. Olha, Ronaldo, nesse livro Cheiro de Domingo, eu falo da memória olfativa, né? De vez em quando eu brinco nas escolas, eu falo para as crianças fecharem os olhos e respirarem o cheiro da escola. Eu falo, olha, eu quero que vocês tenham a memória desse momento, que isso aqui vai ser para sempre para vocês. É uma memória, lembra do professor, lembra do teu colega, lembra do aprendizado, né? Porque é uma memória que você vai transportar para a vida inteira,
Né? Então é legal a gente, porque a memória, eu falo muito dos sentidos. Vários livros meus eu falo do sabor, falo do cheiro, falo do toque, né, dos nossos sentidos. Mas tem essa memória que a gente pode trazer no coração dos bons momentos, né? De tudo aquilo que a gente viveu de bom, né? Então é isso. Aí até o meu lançamento aí, o Momentos, Memórias e Macarrões, a gente pode falar. Vamos falar sobre ele daqui a pouquinho no próximo bloco, tá? Eu quero te perguntar ainda nesse bloco aqui, sobre o exercício da contação de histórias. E também a escuta de alguém contando histórias nessas práticas que a gente tem em bibliotecas, em escolas ou em alguns outros lugares, ali, a proposta da contação. Quanto isso edifica? Eu não sou um exímio contador de histórias. Eu me arrisco a contar algumas das minhas histórias aí que eu estou né? E eu prefiro geralmente contar só para as crianças. Eu não gosto muito da plateia, não. Eu gosto de estar ali naquele ambiente mais da gente, a gente brinca um pouco mais, eu me sinto mais à vontade para contar, né? Mas às vezes já contei para adultos também, eu ligo meu coração de criança e você interpreta também? Não, eu faço... Se torna ali um artista, um ator? Eu sou mais um narrador. Mais um narrador? Sou mais um narrador. Apesar de que eu já recebi roupas de Rei Cerradão, já chapéu de Xanduca. Então, assim, eu já tive alguns trajes que as escolas fazem pra gente. Já transformaram você em ator em algum momento, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai nas escolas, às vezes ela faz todo um aparato dos livros, né? Então, uma turma está adotando um livro, outra está adotando outro. Então, a gente entra em cada sala e tem um pouco do como é que chama? Do local, né? Do local que foi desenvolvida a história. Então, as crianças fazem todo um cenário. Um cenário daquela história. Né? Isso é muito legal também. Né? Então, eu participo desse momento, né? Com eles. Não sou um contador. Tem gente que é especialista em contar histórias. Né? Bom, agora... Esta prática da contação por especialistas, por contadores, que tem contadores de história, né? Uhum. Muitos pais a fazem. Sim. Adotam isso em casa. E aliás, é muito legal. E, aliás, tem pais que são exímios intérpretes. Espetaculares. A boa história, eu acho legal também, eu até falo para os pais, procure... Você mesmo, quando você está lendo, você lê em voz alta, né? Para você mesmo, porque a história fica com outro sabor. Uhum. Porque você já vai narrando, vai escutando, vai fazendo o alto e baixo do momento, então a história fica mais legal. Eu tenho 2 livros aí que já tem audiobooks também, que já foram gravados para esse momento também, né? Mas é isso aí. Olha, no próximo bloco a gente vai destacar alguns desses livros, porque foram apenas apresentados no primeiro bloco com pinceladas, mas eu quero entrar em alguns teores aqui de alguns desses livros e, sobretudo, mostrando aqui o seu lançamento agora, porque, ao mesmo tempo que faremos isso, muitos pais em casa poderão desejar esses livros aqui, mas, sobretudo, professores, diretores de escola, estejam atentos a este material aqui. Ele é um material diferente. O seu teor, o seu conteúdo, sai de um coração, porque conheço o Alexandre aqui, de alguém realmente preocupado em oferecer algo muito bom para as nossas crianças. Nós vamos para o intervalo e já a gente vai fazer isso aqui, de mostrar mais detalhes alguns desses livros. No Além da Notícia, primeira mão para o Brasil todo. Momentos, Memórias e Macarrões. É um livro que eu vou falar sobre Alzheimer para criança. Uhum. Hoje nós sabemos que quase todas as famílias têm um pai, um avô, um tio, né, alguma pessoa da família que tem um pouco do Alzheimer, né? Assim, eu estou com meu pai agora, já tive avós, então assim, é um tema que eu acredito que é importante para a gente citar um pouquinho para a criança, para entender um pouco o que acontece com a pessoa quando está sendo portadora do Alzheimer. Então assim, de uma forma bem discreta, aí o avô faz uma coleção de pratos para a avó e cada prato tem um momento que vai ser um momento de recordação para que ele possa participar na contação com a história. E esse livro aí tem uma curiosidade que eu quero falar aqui, que quando eu estava escrevendo, estava bem na época do nosso querido Carlo Acutis ser santificado, né? E eu coloquei homenagem a ele, coloquei o personagem Carlo, a mãe do personagem Antônio e o pai André. Tá, que são os pais do Carlo Acutis. Então, como é uma história italiana e tudo, aí eu quis brincar um pouco com isso aí, em homenagem a ele mesmo. Foi uma homenagem ao nosso querido Carlo Acutis. Que eu, por ter filhos jovens hoje, né, virei um grande devoto do Carlo Acutis também, sabe? Porque
eu vejo que aquela mochila traz santidade. Então, é muito bom. Que beleza. Você também propõe aqui algo que eu acho que é fantástico, que é levar as crianças a entenderem esse processo de uma enfermidade, de ter alguém em casa passando, por exemplo, pela a dificuldade do Alzheimer, de ali poder compreender, se dedicar, ouvir, entrar nessas vicissitudes humanas, compreender aquilo que vai acontecer com todos nós, ou com alguns de nós, em algum momento da vida, e a criança já participar, porque ela é família, já participar disso de forma tranquila, serena. Sim, é sim, isso? É isso. Inclusive, o nome da vovó é Vovó Serena. Vovó Serena. Deixa eu pegar agora. Bom, você quer o lançamento? Deixa eu começar. Deixa eu pegar um outro aqui agora para gente. O conteúdo de Os Chapéus do Chanduca. O Chapéu do Chanduca é meu filho mais velho, que eu falo que cada livro é um filho, né? E é um filho mesmo, porque tem uma gestação, tem um processo, tem um amor, tem uma dedicação. Quando nasce, eu quase coloco no braço para ninar, né? Então, cada livro é um filho. O Chapéu do Chanduca eu falo sobre profissões. Então, é o meu primeiro livro. Foi ele que me despertou essa vontade de ser escritor, porque eu queria falar sobre profissões para os filhos. E aí eu pensei, por que eu vou escrever só para eles? Né? O amor se multiplica, bora publicar essas histórias? E aí que me deu a vontade de começar a escrever. Então, esse livro aí eu falo do bombeiro, do chefe, do vaqueiro, de diversas profissões para que a criança associe o uso do chapéu àquela profissão. É um livro bem lúdico, também bem legal, sabe? Esse já está na 3ª edição, já teve uma repaginação das ilustrações. É um livro muito joia. Eu vejo que todos eles são fininhos, com exceção aqui desse de Brasília, sobre Brasília, que é um pouquinho mais grosso, e com muitas ilustrações. É também uma forma de atrair, de prender a criança na leitura. Sim. Alguns livros têm mais textos, né? Sim. E outros têm um pouco menos, que é de acordo com a faixa de idade. Com a faixa etária, exatamente. Sei. Deixa eu pegar aqui agora o Menino, ou melhor, Menino Jardineiro. Esse que já é um pouquinho mais grosso. Acho que tem mais texto, mas tem bastante ilustração também. O teor dele. Esse livro é um livro maravilhoso, é meu penúltimo lançamento, né? A ilustração está linda desse livro aí. É um livro que eu falo sobre o cuidado com a natureza, com as plantas, com os animais. Nesse livro eu também tem 2 livros meus que eu trago muito avô na história, né? Esse aí é um neto com avô, e o avô vai morar com a família desde que ele seja o jardineiro. Então ele vai cuidar do jardim. E ele conversa com as plantas, com os pássaros, ele tem todo um carinho para mostrar como que é importante aquele cuidado com a natureza. E passa isso para o neto, né? E aí também tem a questão colaborativa, todo mundo na família participa, um cuida do pomar, outra cuida da horta, então existe todo um... E hoje muitas escolas também, Ronaldo, tem essa parte de hortaliça dentro da escola, sabe? Então é um livro que eu tentei trazer um pouco disso para que a gente pudesse trabalhar com as crianças. Certamente, então, ele tem um grande interesse das escolas, esse livro. Muito, muito. Você sabe que você ia agradar enormemente ao Papa Francisco. Sim. Você está valorizando muito a figura dos idosos, dos avós aqui em seus livros. E o Papa Francisco foi um dos grandes defensores exatamente desta valorização. Atenção para a importância dos avós. Eu posso falar uma coisa, Papa Francisco? Quando o Papa Francisco entrou naquele momento dele, na época eu tinha um Facebook, né, que eu nem tenho mais hoje, que eu cansei de rede, até tirei essa rede, só tenho uma hoje que eu quis diminuir um pouco para descansar, né? Mas na época eu escrevi lá assim, meu sonho de nome para o próximo Papa, Francisco. Aí coloquei lá, porque eu queria que ele trouxesse a espiritualidade franciscana para o nosso mundo, né? E Francisco veio com esse propósito mesmo, né? Eu lembro dos comentários na época. Havemos profeta, né? O pessoal brincando comigo que eu acertei o nome do Papa, né? Assim, e eu fiquei muito contente mesmo. E Francisco veio para trazer muito do nosso São Francisco também para a nossa igreja também, né? Como foi importante a simplicidade, o carinho. Sim. Então... Eu estou olhando para o seu material todo aqui. Como é que funciona o processo de adoção por parte de uma escola de um material como este? As escolas têm os seus departamentos pedagógicos, né? Geralmente a coordenação faz as leituras técnicas e aí coloca na sua lista de materiais, né? Tem alguns que são adotados por todos, tem outros que entram numa árvore de leitura, que aí são apenas revezados entre as crianças. Então aí cada escola tem a sua metodologia aí de adoção. Sim, mas passa por o crivo
pelo qual passam... Passa pelo crivo pedagógico, sim. Pedagógico. E no caso do PNLD, que você foi O PNLD é um crivo pedagógico do MEC. Do MEC. Né, que aí é um crivo maior ainda, porque tem várias instâncias, vários comitês, né? Qual é mesmo o seu livro que já está lá? É o Cheiro de Domingo. Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Sim. Bom, então, já vamos falar agora. Pode ser. Esse livro aqui, Cheiro de Domingo, deixa eu mostrar, foi adotado pelo MEC. O que ele faz, o que ele fala, o que ele traz. E agora, por exemplo, as escolas, os diretores e professores que estão nos acompanhando, se a sua escola não se interessou por ele, porque o MEC disponibiliza, não é? Eu acho que já né? teve a época de adoção, de escolha, eu acho até que já passou. Né? Mas ele está disponível, né? Em outras, pode buscar para o próximo ano, por exemplo. Pode buscar também, independente de ser do MEC, tem acesso ao Amazon, à editora, às livrarias. Então, você consegue encontrar o livro. Cheiro de Domingo, esse título ele é bem saboroso, né, de se sentir, né, saboroso não, olfativo, né, porque ele traz realmente as memórias olfativas da criança em uma fazenda ao lado do seu avô, sentindo os aromas de um sítio. Avô de novo aqui na história. Avô de novo na história. Papa né? Francisco. Papa Francisco. Então, eu fiquei feliz com essa sua comparação aí. Para mim, é uma maravilha. Ainda tem outro aí que vai chegar mais forte. Né? Então, assim, tem os aromas das flores, dos livros, dos animais, né? De comida caipira, né? De tantas coisas que fazem com que a gente lembre. Então, quando eu chego na escola, eu falo, quem gosta de cheiro de feijoada? Aí a criança leva cheiro de churrasco, cheiro... Então, cada um tem o seu cheiro preferido, né? Nesse livro, Ronaldo, eu trabalho o luto, tá? De uma forma muito suave, mas é um tema que também é importante ser trabalhado, né? Eu já falo isso porque nem todo mundo entende, então eu gosto de falar, o avô falece na história, tá? Mas falece no momento de partida dele, de uma forma boa, com gratidão, né? Com a criança depois volta um pouco madura e faz aquele trajeto que gostava de fazer com o avô. Então é um livro bonito de você saber. E a gente precisa saber que todos nós vamos passar por esse momento, né? Então, se a escola percebe que é importante, às vezes alguma pessoa, alguma criança está passando por esse momento dentro da sala e você não consegue, como é que você vai abordar esse tema? Então é uma história que pode trazer de uma forma boa. Sabe, como é que você pode tocar nesse assunto com a turma, né, que o vovô faleceu, o papai faleceu, né? Mais uma vez, meus cumprimentos por isso. Então porque isso acontece em todas as famílias. Todas as famílias, a gente claro. perder alguém, alguém já com uma vivência muito grande, como ou até um mais avô, novo, às vezes, né? ou alguém até mais novo, sim. E que as crianças passam por isso com toda a família. Sim. E poder entender isso também numa leitura leve, na própria escola, ouvir de maneira diferente na própria escola também. Com certeza entender ajuda. que não é uma dor só dela, que é uma dor que todo mundo pode passar. Todo mundo pode passar, né? Não é? Então, que fantástico. Tá. Então, Cheiro de Domingo é um livro muito legal. É um livro perfumado de bons sentimentos. Está aí, está aqui. Bom, está disponível, então, no MEC, este aqui. E vamos lá, e vamos para mais um aqui. A gente também já falou dele, mas você pode destacar um pouco mais do conteúdo dele. Paz e Bem, com Francisco. Está aqui também, fininho este aqui. Paz e Bem com Francisco, ele é uma criança que tem o nome de Francisco e tem o coração de São Francisco, né? Porque ela vai estar semeando cada frase da oração em uma parte do seu dia. Então, nessa história aí, tem um reloginho que começa às 6 da manhã. E aí, onde houver ódio, que eu leve o amor. Depois, 7h30, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. 9 horas, onde houver discórdia, que eu leve a união. E aí são vários momentos dessa criança fazendo e colocando a oração na prática. Tá? Então, é um livro bem legal, um livro que você sai assim feliz de estar colocando a oração de São Francisco na prática. E os personagens são personagens que também fizeram parte da vida de São Francisco. Então, aí tem Clara, tem Leonardo, tem Bernardo, né? Tem um momento do presépio, que São Francisco foi o idealizador do presépio, né? Então, também comento isso aí sobre o presépio também. Então, é uma história bem legal. Paz e Bem com Francisco. Olha, tem um aqui que eu não tinha escolhido para a gente falar no final, mas eu vou buscá-lo aqui. Os Cabelos Brancos de Papai. Estou vendo este aqui agora. E por que eu quero abordar? Você aqui fala sobre bullying. Você viu algo, ouviu algo? Por que quis falar dessa temática do bullying? Nos Cabelos Brancos de Papai, eu brinco que foi o pai que sofreu o bullying, não foi a criança. Ah, é? Porque ele tinha o cabelo branco. Não é autobiografia, tá, gente? Tá? Mas é porque, na história, os amiguinhos da criança estavam falando, ele é seu vovô ou é seu papai?
né? Então, assim, ele se sentia constrangido um pouco da filha ficar incomodada com essa questão dele ser mais idoso um pouco. Então, é uma temática que E aí, na história, ele fala assim, o principal não é a cor do cabelo, não é o tamanho da barriga, não é a altura, o principal é o carinho e o cuidado que o pai tem ou a mãe tem sobre a paternidade e a maternidade. Então, foi isso que essa história fala dessa forma, entendeu? Para você levar o sentimento do que o principal. Isto é, não importa como veem o meu pai, ou a minha mãe, ou a minha irmã, o meu irmão. O que importa é que eu amo. Que é um pai maravilhoso. Eu sei, né? quem é ele. Exatamente. E que eu amo. O fechamento dessa história é bem divertido, é bem engraçado. Ela achava ruim, mas no final vou dar um spoiler aqui. Ela coloca uma peruca de cabelo branco para ficar igual o pai. Entendeu? Assim, para brincar, entendeu? Então, assim, é só para ter uma diversão aí na história, né? Alexandre, quanto te mudou escrever para crianças? Eita, que pergunta boa, Ronaldo. Nenhuma criança te fez essa? Não, essa não. Me mudou muito. Eu hoje sou uma pessoa muito mais atenta às minhas responsabilidades como pai, como cidadão, né? Porque eu sei que aonde quer que eu esteja, às vezes tem uma mãe que me conhece, né? Tem um professor que sabe da minha atitude, da minha atividade, tem uma criança que gosta do meu livro. Então, assim, eu sou mais auto-observador nas minhas atitudes humanas, né? Sou mais cuidadoso com tudo, né? Dos meus propósitos, do meu crescimento espiritual, daquilo que eu busco mais. Então, assim, me fez também querer crescer mais, né? Como pessoa, como cristão, como aquilo que eu... Por que eu comecei a escrever? Eu sempre me lembro. Eu comecei a escrever, o que me moveu a escrever? Foi transformar um pouco meus filhos, levar um pouco do que eu acredito para eles, porque senão não teria sentido. Como eu já falei aqui, eu não quero escrever só por escrever. Escrever só por escrever é uma coisa sem graça. A gente tem que escrever por algo que você perceba que pode estar transformando, estar melhorando alguém. Né? O que a gente fez hoje aqui no começo do programa, eu sempre faço, tá? Você rezou a oração do Espírito Santo aqui antes de começar o programa, me deu uma alegria grande, porque eu sempre faço aquela oração, aonde quer que eu esteja. Então, hoje eu tive a capelinha aqui, antes de começar o programa, eu fui na capela para pedir realmente o Espírito Santo para que ele possa me conduzir no meu dia a dia aqui, no meu programa com você. Isso eu faço em qualquer escola, seja católico ou não. Às vezes, dentro do meu carro, antes de entrar na escola, eu me isolo lá e faço a minha oração, porque eu acredito nisso. E não é porque eu preciso estar mostrando para ele, é uma coisa minha, pessoal, né? Então, a gente tem que buscar o que a gente acredita e fazer o que a gente pensa que a gente vai poder estar melhorando. É uma evolução humana, né, que a gente está buscando se aprimorar todo dia. Então, Te tornou também mais observador dos acontecimentos em geral, né? De tudo, né? De tudo. Né? E também, assim, de perceber um tema novo que pode estar sendo importante para a criança. Ou seja, esse livro novo que eu trouxe aqui sobre Alzheimer foi uma temática que eu achei que era importante trazer. Né? Que eu nunca vi ninguém falar sobre isso para criança e eu achei, poxa, isso aqui, quase toda família tem alguém com Alzheimer hoje. Por que não precisamos falar nesse assunto? Né? Então, assim, são temas que eu procuro, não é para ser técnico, não, porque as minhas histórias todas são divertidas, lúdicas, para a gente brincar, para a criança. O livro de Brasília, até quem não é de Brasília vai ler a história como se fosse uma história legal, assim, sem... Aí quem é de Brasília, não, ela pega e vai fazer associação. Aqui o tobogã é a ponte JK, ela faz a associação, mas a gente tem a ideia de trazer algo bom, algo edificante para a criança, né? Então, Você já pensou em... Não estão aqui todos os seus materiais, todos os seus livros, aqui só alguns, ainda há outros, não é? Uhum. Você já pensou ou já escreveu também sobre a educação que os pais dão ou deixam de dar às crianças? Eu falo isso porque eu percebo hoje um déficit enorme em muitos pais da consciência, por parte deles, de educar bem os seus filhos, de terem autoridade, de terem impulso firme, de corrigi-los na hora certa. Não sei se você observa mesmo. Sim, sim. Muitos filhos até sentem essa carência, né? Às vezes o pai quer ser tão assim e o filho, ele mesmo que quer, pai, cuide de mim mais um pouco. O pai quer ser tão moderno, quer ser tão amigo, quer ser tão aceito, bem aceito na sociedade, que nem age como o pai. Eu gosto que existe esse laço maior de amizade, né? Mas eu até lembro de uma reportagem teve um vídeo de um repórter da Globo um tempo atrás que ele falou, perto do Dia dos Pais, que ele falou assim, eu sempre falo para os meus filhos, pai é pai. Né? É diferente um pouco, a gente educa, a gente cobra,
não é só passar a mão na cabeça. Exato. Né? Pode ser amigo, mas não deixa de ser pai. Pode ser amigo, não deixa de ser pai. É. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? É importantíssimo essa atenção nossa. E é para a vida toda, né? Sim. A gente acha que não, mas o meu pai até hoje, com Alzheimer, de vez em quando, me dá umas puxadas de orelha. Filho, sem direito, aí, não sei o que. Sabe assim, ele lembra que ele é pai e quer me dar uma melhorada de alguma forma, sabe? Então, é para a vida toda. A gente tem que saber disso, né? Eu quero te agradecer e te parabenizar pelo trabalho. Estou conhecendo aqui hoje um autor católico de literatura infantil, mas, sobretudo, uma pessoa de valor e que se preocupa com os valores a serem transmitidos à infância. Então, obrigado por isso que você faz e parabéns. Continue fazendo. Obrigado, Ronaldo. Só uma parte de um livro, um lançamento que eu quero falar aqui para você, porque tem a ver com paternidade também. Vai se chamar Abraço Apertado, que eu vou falar sobre adoção, que é um outro tipo de paternidade que também tem uma importância muito grande na sociedade, né? Num outro momento a gente fala sobre isso. Que eu acabei homenageando alguns amigos que tiveram essa coragem e que são muito felizes hoje nesse propósito de alma, que é adotar uma criança. Né? Foi um prazer. Enquanto a gente conversava aqui, a tua rede social estava aparecendo, então as pessoas podem fazer contato com você. Obrigado e vamos nos encontrar mais para frente. Obrigado, foi uma grande alegria participar desse momento com você, foi um bate-papo descontraído, fiquei muito feliz, me senti em casa, né? A Canção Nova aqui que eu já acompanho há muito tempo e um presente de Deus estar aqui hoje com você. Obrigado, amigo. Leve meu abraço também a toda a sua família. Obrigado. Grande abraço. Bom, gente, o nosso programa de hoje está acabando. Foi bom, não é? Valeu, não é? Manda para outras pessoas, manda para outros pais, para outras mães, avós, pessoas que cuidam de crianças em geral e mande para o professor da escola do seu filho, para o diretor, proponha para as autoridades do seu município também. Este material aqui há, de fato, um teor, um conteúdo que constrói, que edifica as nossas crianças e que vai torná-las adultos, bons cidadãos, grandes pessoas no futuro, certamente. Obrigado a você que esteve conosco. Fique com Deus. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, aqui no Novo Além da Notícia.